estamos de volta, hoje conversando sobre idadismo com Marco Antônio Vieira Souto, Head de Estratégia do grupo Dreamers, ex-Artplan. Bom, Marco Antônio, vamos continuar nossa conversa. Eu queria entrar na questão da intergeracionalidade, né? Porque a gente acaba sempre falando sobre combater o idadismo para uma bolha, vamos chamar assim, né? Para as pessoas que já têm mais de 50, 60, 70 anos de idade. Mas essa nova sociedade que a gente quer construir, muito mais plural, mais diversa, mais respeitosa, a gente tem que começar lá nas idades mais tenras. É isso? Você concorda? Não tenho a menor dúvida disso. Quando você fala de diversidade, eu tenho repetido muito essa história, a gente tem hoje já dezenas de estudos que dizem que a diversidade está aumentando o valor real das empresas, e isso não sou eu que digo, é a Bolsa de Nova York, é a Bolsa de São Paulo, que as empresas mais diversas começam a ganhar cada vez mais valor financeiro. E isso, quando a gente rebate para dentro dos ambientes de trabalho, a diversidade, e principalmente quando cada vez mais a gente busca caminhos de inovação, a inovação ela não surge do mesmo olhar, olhando sempre para a mesma coisa. Ela surge de diversos olhares, e olhares que olham para a mesma coisa de maneira diferente. Então, eu que tenho 63 anos, eu tenho uma experiência, por exemplo, da década de 80, início de 90, onde nós tivemos 6 planos econômicos. Eu sei o que é uma crise econômica, né? Eu vivi isso. É diferente de uma leitura, a vivência daquilo na pele, saber o que era um remarcador de preço, a velocidade que ele fazia a remarcação do supermercado. Para nós, isso é tudo ficção hoje, mas é real. Então, dentro dessa lógica, eu acho que as equipes diversas, elas não são diversas apenas em relação a gênero, em relação à raça, em relação à origem geográfica, elas têm que ser diversas em todos os sentidos. E essa diversidade de idade, ela é extremamente benéfica, porque, por um lado, eu tenho uma ousadia, um olhar fresco das gerações mais novas, num contraponto de quem eventualmente já viveu aquilo, não para derrubar a ideia, mas para tornar aquela ideia ainda mais poderosa. Eu sempre brinco que o mais do 60 mais é, na verdade, uma soma, mas uma soma de gerações, uma soma de possibilidades. Então, é 60 mais 30, 60 mais 20, 60 mais 40. E o que Adorei isso. E está lá, né? Só que ninguém se apropriou disso. Também é mais experiência, também é mais vivências, também é mais uma série de coisas. E é bacana porque a gente utiliza isso que eventualmente era visto como negativo, né? Que você chegava aos 60 a mais e tal. Agora não, 60 a mais é mais um monte de coisa que a gente está trazendo para o jogo, né? E assim, por isso é que eu insisto que essa conversa ela tem que cada vez mais descer para essas pessoas que têm 30, 40 anos, para que, de alguma maneira, a gente possa ajudar nesse preparo dessas pessoas para viverem até 80, 90, 100 anos de idade. Então, eu acho que essa troca é uma troca também de perspectiva em relação ao futuro. A gente precisa dar mais visibilidade a essa conversa, né? Porque, de certa maneira, acaba faltando também a tal da empatia, da sinergia, enfim, da solidariedade entre as próprias gerações, né? Eu já percebi, já presenciei, né, tentativas de entrosar as gerações que o jovem fica ressabiado. O que esse velho está querendo fazer aqui? Eu que sei de tudo, eu sei inclusive da tecnologia. E a pessoa mais velha também fica ressabiada, porque assim, como é que ele está mandando em mim? Como é que ele é chefe do departamento? Então, quer dizer, a gente precisa, né, ter um pouco mais de generosidade a reolhar, ressignificar todas essas conexões novas, né? Especificamente na área que eu trabalho, que é a área de marketing e comunicação, ela hoje é com certeza multidimensional para qualquer trabalho. Então, a gente está falando de plataformas de comunicação, onde você tem dezenas, centenas, eventualmente, de pontos de contato da marca com os seus consumidores. Isso implica que o tempo todo a gente trabalha com equipes multidisciplinares. Multidisciplinares e, por que não, multietárias. É uma questão da gente começar a entender em que você tem uma hierarquia muito mais horizontal
e não tão verticalizada e marcada por um tempo, por uma idade que define um poder, né? Nem para baixo, nem para cima. Então, para mim, essa é o primeiro recorte que eu faço em relação a uma perspectiva de futuro real. A outra Tá. é uma alegoria que eu tenho sempre trazido para as conversas, que imagina que nós estamos numa estrada. Na ponta dessa estrada tem uma pessoa de 30 anos. Na outra ponta tem uma pessoa de 60, 70 anos. Se um caminhar em direção ao outro, a distância percorrida é a metade. Vai ser um esforço menor para todo mundo. Então, cabe também às empresas, dentro do que a gente chama de segurança corporativa, né, que o Timothy Clark, por exemplo, é o grande teórico dessa parte, como é que a gente cria, de fato, um ambiente que seja tão seguro e que possa existir o confronto, possa existir o debate, possa existir o contraditório. Isso é extremamente rico, né? Na área que eu trabalho, em que você tem uma série de coisas que são muito subjetivas, não necessariamente você tem ali o rigor da pesquisa por trás para dizer que aquela é a melhor tomada de posição. Então, se é muito subjetivo, você tem que ter um ambiente em que as opiniões podem ocorrer. Então, não é só uma questão das pessoas, é também uma questão muito forte das empresas entenderem. A gente falando sobre diversidade, não adianta eu levar para lá uma pessoa negra, por exemplo, se essa pessoa de fato não é incluída, não é acolhida. A pessoa com mais idade é absolutamente a mesma coisa. Não adianta fazer o que eu chamo de age wash, né, que eu emprestei do greenwash lá, que é botar uma pessoa mais velha para dizer, ok, tiquei aquela história que eu tinha de diversidade, está valendo. Vamos em frente, sou diverso, está tudo certo. Não, não é isso. É qual é a atuação dessa pessoa dentro da empresa de maneira... Não que ele não seja protagonista, mas que ele tenha uma atuação real, verdadeira, dentro dos processos daquela empresa, entendeu? Algumas empresas, talvez com a melhor das boas intenções, começam a lançar mão, tipo aquele filme O Senhor Estagiário. Nossa, estagiário para pessoas acima de 50 anos, de 60 anos. Trainee, né? Vagas de trainee para pessoas também acima de 50 anos. E houve uma série de questionamentos, ganhos e perdas, como em tudo, né? Eu queria saber a sua opinião, porque teve várias pessoas acima de 50 falando assim, nossa, muito obrigada por essa oportunidade. Outros, puxa vida, mas salários de 1.500 a 3.000 reais, desculpa aí. E a valorização de todo o meu cabedal, de toda a minha experiência. Eu queria saber a sua opinião. Como é que você tem visto essa questão? Essa é uma questão necessariamente polêmica, né? Não tenho a menor dúvida, porque eu acho que, primeiro, tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer, que é o ambiente que essa pessoa encontra lá. Se esse plano de estágio é um plano para inglês ver, como a gente dizia, né? Que não tem, de fato, a ver com a estratégia de pessoas dessa empresa, não é, de fato, para você ter um ambiente mais diverso, você ter esse confronto que eu falei, esse contraditório de ideias, eu acho que realmente não vale. A questão do salário ou de quanto paga, essa eu acho um pouco mais complicada, porque a função ela vai pagar isso mesmo, né? Então, se você não quer essa função, ok, não se habilite para ela, né? Porque a função paga isso. Em qualquer outro lugar vai ser mais ou menos assim. Mas, por outro lado, o desafio que a gente tem que continuar fazendo, ok, foi muito legal essa história do estágio. Vamos levar isso para outras esferas? Vamos levar isso para um processo de contratação às cegas, por exemplo, em que você não tem até o momento final a noção de quem é aquela pessoa? A gente vem fazendo isso dentro do grupo há alguns anos já, e a gente consegue, por exemplo, ter pessoas, né, a gente estava falando sobre não ter mais barreira, pessoas que moravam em Fortaleza, eventualmente se candidatando a uma vaga para trabalhar no grupo, que tem sua sede no Rio de Janeiro. Então, a mesma coisa em relação à idade. Se você tem contratação às cegas, você consegue ter pessoas que têm mais idade e chegam, de repente, num momento final ali da contratação. Mas, quanto ao salário, eu também tenho conversado um pouco, porque
essa é outro daquele discurso pronto para não ter a pessoa com mais idade. Eu não tenho pessoa com mais idade porque é caro, né? Porque ela custa muito caro. Então, eu prefiro contratar o mais novo. A gente sabe que existe um processo de juniorização para ter realmente pessoas mais baratas, entre aspas, se é que a gente pode nominar uma pessoa assim. Mas, por outro lado, eu acho que começa a haver, dentre as pessoas que têm mais idade, uma possibilidade, e aí nós estamos falando de jornada, e não, novamente, de carreira, necessariamente. Talvez eu, com 65 anos ali, eu queira um emprego ou uma atividade, que eu acho melhor, que me tome apenas 2 dias da semana. Eu continuo mantendo a minha atividade, continuo tendo uma relação mais ligada à área de trabalho em que eu estava, mas com certeza eu vou ganhar menos do que eu ganhava quando eu trabalhava 5 dias da semana. As pessoas Bom querem... para ambos, né? Pois é. Pode ser um novo sistema, né? Mas é isso que ainda não foi perguntado, ou pelo menos não foi ampliada essa conversa. Dentro do grupo, a gente vem cada vez mais pensando exatamente na jornada dessas pessoas. Uma pessoa que tem hoje 75 anos, você simplesmente demiti-la não é o melhor caminho, ou simplesmente aposentá-la. Vamos conversar com essa pessoa, vamos entender qual é a intenção dele. Quer continuar como um advisor, um consultor para a sua área aqui, e a gente recorre a você de tempos em tempos, você vem uma vez por semana ou conversa com a gente uma vez por semana, é possível, é possível. Né? Então, eu acho que isso minimiza um pouco essa história, mas qual é o lado bom daquela história toda do estagiário? Significa que a conversa está ganhando velocidade e alcance. Claro. Conversa sobre idadismo. Porque mesmo sendo uma reação que a gente não acha necessariamente a mais correta, é uma reação. Significa que aquela conversa chegou em alguém que se sentiu incomodado com aquilo de alguma maneira e se mobilizou da maneira que ele achou correta para aquele assunto. Então, esse continua sendo o meu olhar positivo para essa situação. Amei a nossa conversa, Marco Antônio. Muitíssimo obrigada mesmo. E tomara que para todo mundo tenha sido essa nossa conversa muito enriquecedora, muito inspiradora. Obrigada a você também, que nos acompanhou até agora. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou nas nossas redes sociais. Muito obrigada, beijo, até a próxima.